Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida. E na ocasião, nós estamos falando aqui no livro de Juízes, nós estamos numa série de mensagens no livro de Juízes. Já estamos aqui no capítulo 10 para falar de dois juízes, Tolá e Jair. Então venha comigo, abra sua Bíblia ou acompanhe o texto que vai passar aí na sua tela. Juízes 10, de 1 a 18, diz assim: Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele foi juiz de Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair de Gileade, que foi juiz de Israel durante 22 anos. Ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos e tinham 30 cidades, chamadas cidades de Jair até o dia de hoje, que estão localizadas na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camã. Então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Cultuaram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus. Visto que abandonaram o Senhor e já não o cultuavam, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas, os quais começaram a humilhá-los e oprimi-los naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. E os amonitas atravessaram o Jordão para guerrear também contra Judá, Benjamim e contra a família de Efraim. Israel foi dominado por grande angústia. Então os israelitas clamaram ao Senhor: Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e cultuamos os Baalins. Mas o Senhor respondeu aos israelitas: Não fui eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram e clamastes a mim, não vos livrei das mãos deles? Mesmo assim, vós me abandonastes e cultuastes outros deuses. Por isso não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem na hora da angústia. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faze tu conosco o que achares melhor. Mas te suplicamos que nos livre hoje. Então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e voltaram a cultuar o Senhor, que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Depois disso, os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade. Os israelitas também se reuniram e acamparam em Mispá. Então os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: O homem que começar a guerra contra os amonitas será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa transformar os nossos corações, os corações de cada pessoa que tiver o contato com essa mensagem, que o Teu Santo Espírito seja aquele agente transformador das nossas vidas. Derrama a Tua graça, nós pedimos em nome santo de Jesus. Amém. No mundo tão dinâmico quanto que nós vivemos, uma das coisas sacrificadas é a paciência. É muito difícil hoje você encontrar paciência nas pessoas mundo afora, né? Obviamente você encontra aqui e ali, mas é muito difícil, porque a gente vive num mundo muito dinâmico, né? O mundo ao nosso redor nos pressiona a querer tudo de forma muito imediata. Até hoje em dia, por exemplo, até as mensagens de WhatsApp, os áudios que a gente recebe, a gente escuta na velocidade 2 para não perder tempo, né? Com os áudios que chegam até nós ou com qualquer coisa que nos faça perder tempo. E isso vai mostrando quanto o nosso mundo é imediatista, que é tudo na hora e não tem paciência para nada. A coisa com Deus acontece de forma diferente, né? Às vezes que Deus é longânimo. Longânimo é uma situação ainda mais do que paciente. Ele não só é paciente, mas a sua paciência ela é de longo prazo. Ela dura um longo prazo sobre nós. Ele sempre nos dá chances que parecem infindáveis, intermináveis,
para que possamos corrigir a nossa direção, a nossa vida, e nem sempre acontece, né? Mesmo com toda a longanimidade e paciência do Senhor. Na mensagem de hoje veremos mais sobre essa longanimidade de Deus, mas também um momento em que o Senhor perde a sua paciência. Um momento em que Israel provoca tanto a Deus que Deus perde a sua paciência, forçando Israel a tomar uma atitude para poder contar com o favor de Deus mais uma vez. Então é por isso que o nosso tema de hoje é Tolá e Jair, testando a paciência de Deus. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que a paciência de Deus permite que o seu favor por nós seja estendido. Nós falamos aqui na longanimidade de Deus, né? Então, o favor de Deus por nós, ele é sempre de longo prazo, ele não é curto, né? Agora, às vezes, quando nós não aproveitamos, vai chegar um momento que isso passa. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, Tolá e Jair, esses dois juízes que nós falamos aqui, eles fazem parte de um grupo de juízes chamado de juízes menores, né? Sangar, Tola, Jair, Ibizan, Elon e Abidom. 6 juízes que são chamados de juízes menores. Por quê? Porque a sua história não é contada. Eles são mencionados no livro, mas a sua história não é contada, como por exemplo a de Gideão, que nós vimos bem recentemente em diversas mensagens. Já esses juízes você não tem praticamente informações sobre eles, então chamado de juízes menores. Os seus nomes são mencionados, mas a sua história não é contada. Talvez pequenos detalhes ali, mas a história em si não é contada. Por exemplo, Jair, desses 2 juízes aqui, né? Jair até teve fama, porém a sua história não foi contada. Veja, provavelmente foi Samuel quem escreveu esse livro, e ele não dá ênfase aqui na história, mas ele às vezes conta alguns detalhes. Nós vimos a história de Sangar, por exemplo, que eles usam uma guilhada de bois para vencer os inimigos. Aqui no caso conta um pequeno detalhe aqui da história de Jair, por exemplo. Diz no versículo 4, ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos e tinha 30 cidades, chamadas de cidades de Jair, até o dia de hoje, que estão localizadas na terra de Gileade. Então veja, Jair alcançou uma fama, ele teve uma fama, ele tinha 30 cidades, e essas cidades até a época de Samuel eram conhecidas. Se foi Samuel que escreveu, né? Se foi de repente mais tarde um pouco, você ainda se estende mais esse período. Então, nesse sentido, Jair teve fama, porém a sua história em si não foi contada neste livro. Então ele faz parte aí dos juízes menores. Uma vez que Tolá e Jair foram levantados para libertar Israel, era porque Israel havia se desviado do Senhor. Lembra comigo do ciclo dos juízes, né? O povo está lá servindo a Deus, aí o juiz morre. Aí o povo abandona Deus, começa a adorar outros ídolos. Deus manda o opressor. O povo de Israel é praticamente escravizado, é dominado de alguma forma. Aí eles se arrependem, clamam a Deus, Deus levanta o juiz e o juiz liberta o povo. Então, se Tolá e Jair foram levantados por Deus, é porque o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor outras vezes. Então o texto não dá detalhes disso, mas obviamente, por uma questão lógica aqui, nós entendemos isso aqui no livro de Juízes. Então, cada vez que um juiz é levantado, é a representação da misericórdia de Deus sobre o povo. Então, mais uma vez, o povo vai, desobedece, mais uma vez Deus levanta o juiz no momento que o povo se arrepende. E isso acontece na história de Tolá, na história de Jair e na história seguinte, que é a de Jefté, como em todos os juízes. Então, esses dois juízes que foram destacados aqui, juntos, representaram 45 anos de libertação do povo. O povo que estava sendo oprimido, e Deus traz paz a eles durante 45 anos desses 2 juízes. A Bíblia não traz aqui o intervalo, nem o povo que foi usado para oprimir Israel, nem por quanto tempo Israel foi oprimido, mas mostra esse período aí de libertação, da misericórdia de Deus sendo derramada sobre o povo, da longanimidade, da paciência de Deus sendo aplicada ali na vida do povo. Agora,
nós precisamos entender o seguinte: Deus está sempre disposto a estender as mãos para nos ajudar. Porém, isso não é para sempre. Deus está disposto, Deus está ali com paciência, perdoando os nossos pecados, mas chega um momento que Ele diz, basta, né? Mas enquanto a gente pode contar com essa misericórdia, nós temos a oportunidade de mudar de direção, de mudar de caminho e não precisar testar a paciência de Deus por um longo tempo. Então, existe uma parte nessa história que tem a ver conosco, com a nossa forma de receber a mensagem e colocar essa mensagem em prática na nossa vida, certo? Segunda coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que a paciência de Deus é infinita, mas não impede que Ele derrame o seu juízo sobre aqueles que insistem em testá-la. Então, se a gente pensar na paciência de Deus, a paciência de Deus ela é infinita. O Senhor, Ele não perde a serenidade em momento nenhum. Agora, isso não quer dizer que Ele não possa exercer juízo quando Ele sabe que a paciência dele está sendo testada muito além do que pode ser. Então o Senhor coloca seus próprios limites, né, nessa situação. Então, veja, mais uma vez os israelitas se desviaram no caminho do Senhor, aumentando a lista de deuses a que passaram a adorar. Então, veja então aqui no versículo 6. Então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Cultuaram os Baalins. Baalins é o plural ali de Deus, né? Os diversos deuses que tinham ali, os mais diversos deuses. Então eles cultuaram os Baalins, muitos daqueles deuses. A Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e dos Filisteus. Então o povo estava ali, tudo que era Deus que passava na frente deles, eles praticamente seguravam ali para adorar, para prestar reverência àqueles deuses. Então, o povo não só se desviou do caminho do Senhor, como ele estava diversificando, né, os deuses a quem eles adoravam. Então, eles começaram a adorar ali outros deuses. Dessa vez, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas durante 18 anos. 18 anos eles ficaram ali reféns dos povos inimigos. Então, como sempre acontece, lembrando mais uma vez o ciclo, eles chegaram no momento em que não tinha outra saída a não ser clamar ao Senhor por socorro, por libertação. Eles precisavam dessa libertação. Eles estavam 18 anos ali sendo oprimidos pelos filisteus e pelos amonitas. Mas dessa vez a coisa acontece de forma diferente. Deus estava disposto a quebrar o ciclo dos juízes. Ele não tinha disposição, nesse momento, de libertar Israel da sua opressão. Então, o Senhor age de forma completamente diferente da que os israelitas estão acostumados. Estão acostumados a clamar e o Senhor se levantar. Mas qual é a resposta de Deus para eles nesse momento? Versículo 11 diz assim: Mas o Senhor respondeu aos israelitas: Não fui eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus e dos amonitas e dos filisteus? Quando os sidônios, os amalequitas e os naomitas vos oprimiram e clamastes a mim, não vos livrei da mão deles? Mesmo assim, vós me abandonastes e cultuastes outros deuses. Por isso, não vos livrarei mais. Então Deus declarou que não livraria mais Israel. Agora eles estavam por conta deles. Então Israel deveria buscar auxílio de acordo com Deus nos deuses que eles estavam confiando. Ora, se vocês estão confiando nesses deuses aí, busquem auxílio neles. Versículo 14 ele diz assim: Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem na hora da angústia. Vocês não estão confiando nesses deuses aí? Que eles livrem vocês. Simplesmente assim. Foi essa a resposta de Deus para os israelitas naquele momento. Então, nós precisamos entender que Deus retarda o seu juízo por misericórdia de nós, mas um dia o juízo vem. Deus retarda. A Bíblia diz que até a volta de Cristo ela é retardada por misericórdia, para que a gente tenha oportunidade
de nos aproximar de Deus, de fazer a nossa parte de forma mais adequada. Isso é misericórdia de Deus. Porém, chega um dia que esse juízo vem. Então, não, se você vai estar preparado ou não, é uma situação em que você teve suas oportunidades e precisa aproveitá-la. Então, uma vez que você está ouvindo a palavra de Deus, ela está entrando nos seus ouvidos, ela precisa chegar ao teu coração. Se isso não acontecer, então você é totalmente responsável pelo juízo de Deus que virá. Terceira e última coisa, um arrependimento sincero é capaz de mover o coração de Deus. Então, percebendo o problema que estavam, Israel de fato agora se arrepende. Não é um arrependimento superficial nesse momento, é um arrependimento de fato. Por quê? Como é que a gente comprova esse arrependimento? A prova disso é que por iniciativa própria eles abandonaram os deuses que estavam adorando. Veja, versículo 16, diz assim: então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles. Eles se desfizeram, eles lançaram fora, destruíram aqueles deuses. Por quê? Porque agora eles se viam de fato sozinhos. Aqueles deuses não tinham poder para libertar eles. Só quem tinha poder para libertar eles era o próprio Deus. Então não resta mais saída, eles se arrependem de fato. Há pessoas que vão até as últimas consequências para poder se arrepender. E tem pessoas que mesmo nas últimas consequências, ainda assim não se arrependem. Não precisa ser assim conosco. A gente não precisa ir até as últimas consequências. Podemos nos arrepender ao ouvir a palavra de Deus e deixar que ela transforme os nossos corações. Agora, além deles abandonarem os deuses falsos, eles voltaram a cultuar o Senhor. Ainda no versículo 16, o restinho do versículo, diz assim: e voltaram a cultuar o Senhor, que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Então eles voltam a cultuar, a prestar um culto a Deus. E nessa ocasião, Deus aceitou o culto deles. Em alguns momentos na história de Israel vai dizer assim que Deus despreza o culto deles. Nós já vimos na igreja, quando falamos em Malaquias, quando Deus diz assim: tomara que alguém fechasse a porta do templo para não ter culto, porque Deus abominava aquele culto. Aqui não. Aqui Deus recebe o culto daquelas pessoas. Então há um arrependimento sincero e verdadeiro. E qual é o resultado desse arrependimento sincero e verdadeiro? Ele enche o coração de Deus de compaixão. Deus que naquele momento não estava nem preocupado com os sofrimentos do povo, agora olha cheio de compaixão para tudo que o povo estava sofrendo. Então, um arrependimento sincero, ele move o coração de Deus. E agora o povo estava novamente preparado para receber a libertação de Deus, a libertação que Deus iria dar para eles através do novo juiz que Deus levantaria, o juiz Jefté. Na próxima mensagem nós falaremos sobre ele. Agora, Davi descobriu uma coisa. Davi havia cometido terríveis pecados. Ele havia cometido um adultério e, em seguida, tentando resolver aquela questão por si próprio, como a mulher engravidou, ele não conseguiu resolver por si próprio, e aí ele toma a atitude de basicamente mandar com que o marido daquela mulher, Uzias, pudesse ser colocado na frente de batalha e pudesse ser morto numa situação em que os próprios companheiros deixariam ele lá sozinho no meio dos inimigos para ser morto. É interessante que Uzias era um dos 30 valentes de Davi, era um homem fiel a Davi, e Davi foi infiel com ele, não só tendo relações com a mulher dele, mas também conduzindo ele até a morte. E aí Deus revela isso a Davi através do profeta Natã, que Davi não podia esconder de quem fosse, mas não estaria escondido de Deus. E Davi é um cara que a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. E por que isso? Porque Davi tem a capacidade de se arrepender de fato dos erros que cometeu.
Então a Bíblia diz que Deus perdoou Davi, e Davi percebeu uma coisa no Salmo 51, quando ele escreve esse salmo, é justamente nesse contexto de arrependimento, né? Salmo 32 também, que ele diz: olha, enquanto eu calei o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim. Então, nesse momento aí de arrependimento, Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, quando nós já chegamos a Deus com o coração quebrantado de verdade, o Senhor jamais rejeitará o nosso arrependimento. Mesmo que a gente tenha testado a paciência dele, mesmo que a paciência dele já tenha passado os limites, o Senhor não rejeitará esse coração quebrantado. Algumas aplicações para encerrarmos. Deus está o tempo todo nos perdoando pelos nossos pecados e nos livrando de situações difíceis. Nós pecamos, somos pecadores. Enquanto estivermos nessa carne, vamos continuar pecando. Agora, alguns pecados são involuntários. Algumas situações a gente não tenta, mas não consegue sustentar. Mas existem outros que são completamente voluntários. E a gente faz com plena consciência de que estamos fazendo errado. E às vezes a gente não quer abrir mão de fazer errado. E aí nós começamos a testar a Deus, a testar a paciência de Deus. Até quando nós vamos nos manter nesses pecados. Agora, então por isso nós precisamos entender que não podemos testar a Deus achando que nunca nada de mal nos acontecerá pelos nossos pecados. Veja o que aconteceu com Israel. Chegou um momento que Deus disse: olha, não vou mais ajudar vocês, se virem. Se virem, vocês não querem fazer a forma errada? Se virem. Deus pode dizer isso para nós a qualquer momento. Se estamos testando a Deus, Ele pode chegar para nós e dizer: se vira. Você não quer seguir esse caminho? Então vai. E aí você vai ver o que é bom. Então, diante disso, o que nos resta? E nos resta ter um coração quebrantado e arrependido diante do Senhor. Abandonar os deuses que permeiam o nosso coração, abandonar os pecados que nos ajudam a estar cada dia mais longe do Senhor, ao invés de nos aproximarmos dele, e realmente de forma humilde, com o coração quebrantado, ir até o Senhor, até os pés da cruz, né? Derramando ali o nosso coração, porque o Senhor Jesus é aquele que perdoa cada um dos nossos pecados. Então, com o coração quebrantado, Ele nunca vai nos rejeitar. Que Deus possa nos abençoar e aplicar a sua palavra na nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e nos ensina como devemos caminhar. Nos abençoa para que possamos ter um coração quebrantado diante de ti, lançar fora o orgulho, lançar fora a incredulidade dos nossos corações, mas estarmos sempre dispostos a buscar o Senhor, a fazer a tua vontade, a ouvir a tua voz e seguir a tua direção. Por isso, abençoa cada uma das pessoas que estão ouvindo e assistindo essa mensagem, para que elas possam ter o coração quebrantado diante do Senhor. Derrama a tua graça, nós pedimos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.